A meditação e o texto para a meditação desta noite está no Evangelho de João, no capítulo de número 17. Trata-se da sexta mensagem na oração sacerdotal. Você está lendo aí parte 2. É a sexta mensagem ou é a parte 2? É a parte 2 desse subtópico, Santos no mundo caído. O Senhor Jesus Cristo orou ao Pai e o tema da oração dele era a nossa vida. E quando ele falou com o Pai sobre a nossa vida, ele se preocupou com algo muito particular. O fato de que a nossa fé se desenvolveria no meio de um mundo hostil. E que havia dois perigos principais. O primeiro deles é o perigo direto com o mundo, do ódio que o mundo tem à fé em Cristo. Jesus Cristo diz: o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. E quando a gente fala disso, para nós brasileiros, isso não é tão visível, até que qualquer um de nós decida viver piedosamente. Porque se você é um trabalhador numa indústria, ou se você é um vendedor, e alguém lá te diz: olha, você deve fazer assim uma trapaça para poder manter o seu emprego, você diz: não, porque eu amo ao Senhor e eu sou servo do Senhor, aí você vai começar a entender o que é ódio. Ou então quando na sua família, talvez uma parte dela se levanta para dizer: mais uma vez você está indo para a igreja? Ou então quando os seus vizinhos te hostilizam por causa da sua fé. Você sabe que nós, como igreja, temos de obedecer à lei do silêncio. Às 10 horas da noite, como todas as pessoas deste país, devem respeitar o sono dos outros. Mas você sabe que há lugares onde, por exemplo, do lado de uma casa ou de um conjunto de residências, há um bailão e há uma igreja. Você sabe de quem é que eles reclamam do som alto? Então Jesus Cristo disse: isso é um perigo, viver num mundo hostil. E são os nossos irmãos na China, são os nossos irmãos na janela 1040, onde a igreja é proibida, que sentem na pele este ódio. Mas há outro perigo que Jesus está incluindo neste pedido, é o perigo de nós nos envolvermos com o que é mal e não nos santificarmos adequadamente. Então Jesus chega para o seu Pai Celeste e diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno, de servirem ao que é mal, de serem instrumentos da malignidade. Em outras palavras, um pouco mais refinadas, eu diria assim, de terem a mente dos homens ímpios. Então Jesus Cristo está preocupado com a nossa vida cristã, com o modo como nós seríamos crentes neste mundo. Havendo estes dois perigos tão grandes, o de sermos atacados e o de nos conformarmos com este mundo, ele ora ao Pai. E parte da oração dele, ele diz assim, como está no verso de número 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E se na semana passada eu falei que santos neste mundo precisam ser obedientes, aqui Jesus Cristo vai mostrar como ser obediente, como ser uma pessoa santificada. E é o pedido que nós fazemos ao Senhor, como nós cantamos há pouco: ensina-me a viver. Vamos orar mais uma vez, irmãos. O Senhor, que te interessas tanto por nossa vida, nós pedimos luz para viver de uma maneira que te agrade, Senhor.
Desperta-nos para ouvir a Tua voz. Mais uma vez, ajuda-nos a olhar nas letras da Sagrada Escritura o Teu querer para cada um de nós. Nós Te agradecemos porque esta verdade nos tem acompanhado e o Senhor tem controlado mesmo a nossa vida. E agora nós queremos dar passos segundo o controle do Senhor, para termos vidas santificadas ao Senhor e viver neste mundo como luz de Cristo. Ajuda-nos a entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, observamos que Jesus Cristo, Ele está falando com o Pai sobre santificação. Observamos que o Senhor Jesus Cristo, que é santo, está orando a respeito de nós e Ele percebe a necessidade de uma vida de santificação. O escritor aos Hebreus, ele nos ensina que devemos buscar a santidade, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Temo que muitos crentes imaginam passar por esta vida de qualquer maneira e que tudo vai dar certo no final, mas estão enganados. É preciso levar a sério isso que nós chamamos de fé. É preciso levar a sério isso que nós chamamos de vida com Deus, irmãos. E é com isso que Jesus está preocupado. Isso está angustiando o coração do nosso Salvador. Naqueles momentos que antecedem a sua morte, a sua ida para o Getsemane, quando Ele orará e mostrará a angústia do seu coração, naqueles momentos Ele ora e Ele fala para o Pai nos santificar. Na verdade, a sentença toda começa já no verso de número 11, naquela expressão em que Ele diz, Pai Santo. Lá no verso de número 11, Ele está dizendo para este Pai, olha, eu não estou no mundo, mas eles vão continuar no mundo, mesmo quando eu vou para Ti. E Ele começa dizendo, Pai Santo. Então você deve unir essas duas palavras e dizer assim, Pai Santo, santifica-os na verdade. E Jesus então começa a nos mostrar e, na verdade, referir-se a Deus como o agente da santidade, porque Deus é santo. Aqui então está uma primeira lição que nós precisamos aprender sobre a nossa santificação. Irmãos, por que Deus está no controle? Por que Deus faz coisas na nossa vida que mudam a nossa vida, como mudou a sua, Samira, e como muda a de cada um de nós? E eu sei várias histórias. Porque Deus está preocupado com coisas que muitas vezes estão passando acima das nossas mentes e da nossa capacidade de avaliar. Quando Jesus Cristo orou pedindo santidade para o seu povo, observe que Ele usou um verbo no imperativo, santifica-os, Pai Santo. Ele não pediu para Deus, Pai, faz de tudo para eles buscarem a santificação. Ele não deixou a agência, o agir da santificação primeiro nas suas mãos. É verdade que você que age. Mas quem tem de controlar isso é o Senhor. Senão a nossa santificação não passa de moralismo, não passa de ativismo religioso, gente. Porque quando você acha, não, agora eu vou me santificar, muita gente faz o quê? Se enche de ministérios na igreja. Muita gente fala, não, a partir de agora eu não passo nem em frente em banca de jornal que tem revistas imundas abertas. E eu acho bom que você não passe mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa. Se a sua santificação for algo que só você tem nas suas mãos, você nunca será um homem santo enquanto você não estiver colocando a sua vida para que Deus a santifique. Às vezes nós confiamos demais na nossa capacidade de fazer o bem. Nós somos bons nisso. Nós somos bons em achar meios para fazer coisas que mostrem a nossa reputação de pessoas boas. Nós usamos um bom vocabulário. Nós procuramos vestir roupas decentes. Nós criamos regras e juízos sobre os outros. Assim faziam os fariseus.
Assim faziam muitos judeus do tempo de Jesus, dos quais o Senhor Jesus tem algumas palavras, como por exemplo, víboras, sepulcros caiados. Nós precisamos aprender com Jesus que santidade é fruto direto de submissão a Deus, de entrega. É Deus quem impregna em nós uma mente como a de Cristo Jesus. Santifica-os na verdade. Perceba só, a santificação não é só uma mudança de qualidade moral, não é só uma alteração de comportamento, não é só deixar de falar palavrão. Santificação é produto de uma mente que está sendo transformada pela verdade. Porque a ideia aqui é que a mensagem do Altíssimo tem que atingir as nossas mentes. E ele diz mais, ele diz: a tua palavra é a verdade. Um pouco antes, em João capítulo de número 15, o verso de número 3, quando Jesus fala sobre a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. No verso 3 ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra do Senhor é como se fosse a ferramenta do Altíssimo para fazer os nossos pensamentos serem os pensamentos de Deus. E aqui, irmãos, há uma grande lição sobre santificação. Que santificação sempre será o caminho de Deus e não o nosso. Que santificação sempre será as escolhas de Deus e não as nossas. E nós temos de aprender a respeitar as escolhas de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes o que nós fazemos é impor a Deus o que nós desejamos. Tentamos enquadrar Deus. Se tivéssemos a oportunidade, pegaríamos, quem sabe, uma arma, apontaria: Deus, agora é com você, faz a minha vontade. Não, pastor, isso é demais, nós não faríamos? Faríamos, sim. Porque a nossa mente ainda gira em torno de nós mesmos. Porque santidade é fazer a nossa vida girar em torno de Deus. Meu irmão, eu quero alertar você que se a sua vida ainda não gira em torno de Deus, se os seus interesses não giram em torno dos interesses de Deus, se as coisas para as quais você se entrega e se dedica tanto neste mundo nada tem a ver com Deus, ou tem muito mais a ver com você, e Deus está sendo apenas um instrumento para você tentar alcançar o que você mesmo quer, eu quero lhe informar de forma solene esta noite: você não é uma pessoa que está se santificando, porque aquele que se santifica ao Pai que é santo. É para fazer a vontade de Deus e viver segundo os seus propósitos. Você precisa ter a mente de Cristo. Sabe o que Jesus irá dizer logo depois de fazer esta oração, lá no jardim do Getsêmani? A tua vontade e não a minha. Isso é santidade. Isso é entrega. Isso é viver para Deus. Lembre-se que Jesus está dizendo e orando, falando com Deus: bom, quando eles começarem a desejar fazer a sua vontade, Pai, eles serão perseguidos. E eu tenho medo, porque o mundo odeia quem quer fazer só a sua vontade. E em segundo lugar, eu quero dizer, Pai, que eles correm um perigo do maligno enganar a mente deles e eles viverem segundo a mente do maligno. Então livra-os do mal. Ah, irmãos, então essas palavras de Jesus, esta oração de Jesus, ela tem um significado especial para nós hoje. Que nós devemos pedir a Deus: Pai, santifica-me, santifica-me na verdade, santifica-me na palavra, faça com que a minha mente seja inundada por Tua palavra e ela habite ricamente o nosso coração e habite ricamente em mim, a ponto de que a Tua vontade controle e domine a minha mente. É por isso, irmãos, que nós somos o povo que vive pela Escritura. Guardo no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Enquanto você estiver longe da palavra do Senhor, enquanto os instrumentos da tua vida não passarem pela lógica da palavra do Senhor,
Enquanto as tuas escolhas não estiverem embasadas na maneira como o Senhor ensina, você deseja que você vive e ensine na sua palavra, você sempre ouvirá Deus dizendo: mas é que se você ouvir atentamente essas palavras e não as cumprir, maldito serás na cidade, maldito serás no campo. E o que Jesus diz? Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é um homem insensato. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 16. Eu e você devemos desejar de todo o coração ter a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que isso é o que nos distingue dos demais homens. Então, santificação é ter a mente de Cristo. Não é só parar de falar palavrão ou parar de fazer algumas coisas erradas. Não é só uma transformação moral. É um enchimento de Deus na sua vida, que faz a sua vida ser conforme a palavra. Mas veja o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo de número 2, versos 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo só pode ser obtida pela palavra do Senhor. A mente de Cristo não é uma dedução lógica. A mente de Cristo é o inundar-se da palavra do Senhor. Por isso, o apóstolo também diz: habite a palavra de Cristo ricamente em vosso coração. Meu jovem, principalmente você que ainda tem tanto ainda por viver, e talvez esteja lutando com tantas outras coisas, tentando vencer nessa vida, que é como a gente diz, fulano quer vencer na vida. Se você quer vencer nesta vida, e isso serve para qualquer um de nós, talvez uma família que já tem alguns anos de estrada, chegou à conclusão de que está na hora de pôr o carro no eixo, né? O trem tem que entrar no trilho e andar certo. Porque todos nós queremos vencer na vida. E se queremos vencer na vida, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Alguns precisam aprender a mudar de rumo, e outros precisam fortalecer a sua fé no rumo certo, porque é um imperativo de Deus que seu povo se santifique. Santifica-os na verdade. Mas eu quero ir à frente no verso de número 18, porque no verso de número 18, o Senhor Jesus Cristo vai trabalhar com o local da atuação da vida santificada. É verdade que versos 18 e 19 são muito unidos. Veja, na Idade Média, logo depois dos primeiros apóstolos e dos primeiros discípulos, quando a igreja começou a se desenvolver, um ideal de santidade surgiu na mente dos crentes. E para muitos crentes o ideal de santidade era ir para um mosteiro, afastar-se do mundo e viver somente para Deus. Os grandes santos da Idade Média, assim considerados, eram homens de vida monástica. Homens que viviam distante da contaminação que há nas outras pessoas e no mundo. E muita gente acha que é isso. Muita gente olha para o pastor ou para o bispo, seja quem for, e diz assim: aquele é um homem santo, porque ele trabalha só para Deus. Eu não posso ser santo porque eu trabalho no mundo. Mas para Jesus Cristo isso não é assim. Veja que Jesus Cristo diz: santifica-os na verdade. E Ele vai dizer: sabe por quê, Pai, eles precisam ser santos? Porque eu estou enviando eles para o mundo. Olha só, veja só a leitura novamente. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Irmãos, nós fomos chamados para a santidade, não só porque Deus quer que nós melhoremos a nossa condição com Ele. Nós somos chamados à santidade, porque nós somos os filhos do Deus Santo.
E o mundo precisa ver na família de Deus algo diferente. O mundo precisa ver algo diferente em nós. Nós somos a luz de Cristo. E você deve estar se perguntando, mas que adianta a gente ser luz se muitos nas trevas não vão se converter? Que adianta a gente mostrar luz para eles se eles não dobram os seus joelhos diante do Senhor, se eles não confessam Cristo como seu Salvador? De que adianta nós brilharmos neste mundo? De que adianta eu ser fiel se lá na minha escola ninguém é fiel? De que adianta eu ser um homem zeloso do bem se na verdade neste país há tanta corrupção? De que adianta a gente fazer o que é certo? E muitas vezes é assim que as pessoas da igreja são tomadas, que os filhos de Deus se preocupam com coisas. Adianta sim, porque nós somos testemunhas de Deus. À medida que nós nos santificamos e somos odiados por causa dessa santificação ao Senhor, nós somos, quem sabe, caracterizados como bobos, como pessoas retrógradas. Eles usam termos pejorativos para se referir à nossa busca de mudança. Enquanto eles se lançam contra nós, Deus está sendo glorificado. Porque na verdade nós estamos mostrando que existe um padrão, existe uma família santa, a família do Santo Deus. Por isso Jesus Cristo diz: Pai Santo, santifica-os, porque eu vou mandá-los para o mundo. O mundo é um lugar hostil. O mundo é um lugar que não coopera com a nossa santificação. O próprio escritor João, na sua primeira carta, ele diz assim que nós somos filhos de Deus. E nós provamos ser filhos de Deus quando nós andamos na luz e não nas trevas. E quando ele se referindo, se você puder abrir comigo, 1 João, quando ele se refere ao maligno, eu quero tanto que você, jovem, ouça com toda a atenção estes versos. Capítulo de número 2, verso de número 12. Filhinhos, que termo carinhoso. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E agora sim, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Agora você vai perceber o verso de número 14, a repetição. Filhinhos, pais e jovens, não vai? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então esse é um paralelo do filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Pais, verso 14, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Então vocês estão vendo que é um paralelo do verso 13. Mas veja o paralelo de quem vence o maligno, os jovens. No verso 13 diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no verso 14 é: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Nós temos que buscar a Deus, porque nós precisamos vencer o maligno. Nós precisamos ser o povo de Deus nesse mundo. E se há uma necessidade neste mundo, há várias necessidades nesse nosso mundo. A falta de justiça, a falta de alimentos, os alimentos não são bem distribuídos. Não há bem a falta de alimento. Falta justiça na distribuição do alimento. Falta de justiça na distribuição dos recursos naturais. Alguns países têm tanto e jogam fora, e outros não têm nada. E eu acho que nós estamos, como brasileiros, na primeira frase, jogando fora muitas coisas. Mas há uma necessidade que cobriria todas estas. A necessidade de um povo santificado. Infelizmente, o Evangelho tem percorrido estradas muito parecidas com as estradas que o mundo tem percorrido.
crentes se tornaram gananciosos, tanto quanto o mundo. E muitos são tão esbanjadores quanto as pessoas do mundo. E muitos vivem tanto para os prazeres, tanto quanto as pessoas do mundo vivem para os prazeres. E não a busca de Deus. Então Jesus Cristo está orando para isso mudar. Porque Ele sabe que isto é perigoso. E isto não é vencer o maligno. E nós precisamos vencer o maligno. Então eu quero dizer que, na verdade, nós não precisamos ser afastados deste mundo para sermos santos. Nós temos é que vencer o mundo. Lembra que Jesus Cristo disse em João capítulo 16, verso de número 33? Tem de bom ânimo? Eu venci o mundo. Nós também temos de vencer. E nós temos que crer que isso é possível. Eu sei que num país com tanta corrupção como é o nosso, nós tendemos a achar que não tem mais jeito, que não adianta. E eu não sei se ele era um profeta ou não, mas Rui Barbosa disse que até o homem honesto teria vergonha de ser honesto. De tanto ver proliferar a maldade. Seja como for, meus irmãos, nós temos de crer, porque Cristo disse, eu venci. A nossa vitória é só a imitação de Jesus. Os nossos jovens podem vencer as drogas. Você não precisa de drogas para ser feliz, meu jovem. Você não precisa de bebidas alcoólicas para ter a sua diversão completa. Você não precisa de um namoro desvirtuado pelo sexo para ser feliz. E nós não precisamos sustentar as nossas famílias com o pão da ganância, ou com o pão do roubo, do furto, porque essa é a nossa vitória, que mesmo sofrendo e padecendo necessidades e sendo muitas vezes odiado pelo esquema do mundo, nós temos a mente de Cristo que nos faz viver para Deus. Assim eu vou ficar pobre, pastor. Assim os meus colegas vão me mandar, não vão mais querer ficar comigo, pastor. O senhor não entende, o meu namorado não quer esse tipo de namoro santo. Ah, minha namorada é pra frente, ela não quer um homem assim, ela vai buscar outro. A quem você está amando? A quem você está entregando a sua vida? Santificação é viver para Deus, segundo os princípios e o caminho perfeito de Deus. O caminho do Senhor é perfeito. Alegra o coração dos que temem. E o Senhor está disposto a nos abençoar. Mesmo que muitas das nossas experiências nesta vida não sejam as mais felizes por causa da impiedade do homem. Os homens ímpios tentam nos prejudicar. Mas Deus é a nossa salvação, o nosso refúgio. Por isso Jesus Cristo diz, Pai, santifica-os. Eles estarão no mundo. Nós não precisamos temer, porque Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa força. Ele é nosso escudo. Ele é a nossa bandeira. Ele é o nosso Senhor que nos cura. Ele que nos livra de todo o mal. E se um dia tirarem a nossa vida por causa da santidade que buscamos, a Bíblia diz assim que nós não precisamos temer o homem, que o máximo que eles podem fazer é nos lançar, tirar a nossa vida, mas nós devemos temer aquele que tem poder para lançar a nossa alma no inferno. Mas este nós não precisamos temer mais. Neste sentido de ter medo dele nos lançar para longe, se somos filhos, Ele nos ama. E se somos filhos, devemos nos parecer com o nosso Pai. E Ele é santo. No verso de número 19, Jesus Cristo parece agora colocar a garantia de que vale a pena, de que é possível. Talvez, eu vou criar aqui, esse diálogo nunca existiu. Isso é uma obra de ficção pastoral. Talvez o pai dissesse assim para o filho, mas de que adianta eu santificá-los? Eles não podem ser santificados, eles são pecadores.
Esse diálogo nunca existiu. Nem a intenção dele. Mas as palavras de Jesus Cristo era como se ele estivesse pressupondo uma possível pergunta do Pai. Então ele coloca a garantia. Antes que o Pai diga qualquer coisa contra você, porque o Pai estava irado contra os seus pecados. Ele fala, Pai, santifica-os, porque eles estão no mundo, mas deixa eu dizer algo, Pai, por que eu quero isto? Porque o Senhor pode fazer isto? Porque é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Jesus Cristo, Jesus nosso Salvador, Ele é a garantia de que uma vida de santidade é possível, porque Ele se santificou por nós. E o conceito de santificação aqui eu quero repetir, não é o de uma melhoria moral, mas é o de fazer a vontade de Deus. E ele fala, Pai, eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu vim à terra para fazer o que o Senhor quer. Pagar o preço para que eles sejam santificados na verdade. Para que eles possam ter a minha mente. Para que eles possam entender as coisas diferentes, Pai. Meus irmãos, nós somos privilegiados como nenhum outro povo é privilegiado. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de fama, nós não precisamos de nada deste mundo. Nós só precisamos saber que já temos tudo em Deus. Nós só precisamos escolher bem e saber fazer a diferença. A nossa mente é a mente de Cristo. E Cristo está dizendo, vocês podem ter esta mente, pensar somente para Deus, porque eu vim a este mundo para abrir esta possibilidade. Sem mim, capítulo 15 de João, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. É porque Ele se santificou, é porque Ele se entregou, é porque no jardim do Getsemane, Ele disse, a tua vontade não a minha. É porque Ele veio a este mundo, é porque Ele se encarnou, é porque Ele se esvaziou de sua glória. Glória que aqui nesta oração Ele vai falar, Pai, mostra a minha glória, aquela que eu tive antes contigo, só para que eles vejam isso de nós e eles também nos amem e amem-se uns aos outros. É porque Ele desvestiu-se de sua glória, é porque Ele se fez carpinteiro, nascido na cidade de Belém, uma pequena vila. É porque Ele comeu com prostitutas e pecadores, humilhando-se a conviver com o pecado dos homens, que eu e você podemos tomar decisões espirituais. Porque ao contrário daquilo que Paulo disse, nós não somos mais homens carnais. Nós temos o Espírito Santo, que nos dá vida, que nos dá a mente de Cristo, que nos faz andar por outros caminhos. E então eu quero fazer um desafio para que você comece a olhar a sua vida de um outro modo. Como? Eu quero que a sua mente, ou aquela parte da sua mente que tem a mente de Cristo, aquilo que faz você já pensar segundo Cristo pensa, que tem Deus como o grande valor da vida, eu quero que você comece a fazer o que você faz aqui, com perspectivas da eternidade. Mude seus planos. Não posso mudar meus planos, está dando tudo tão certo, que se eu mudar meus planos, aí vai dar tudo errado. Eu acho que foi mais ou menos isso que Deus fez lá para Samira, não foi? Vamos mudar um pouquinho seus planos? Aí você descobre, como nós devemos descobrir, que Deus está no controle. Porque o meu Deus é incrível. É um grande desafio viver aqui com olhos na eternidade.
Pare de visualizar só o que é passageiro. O João deu um toque para todos nós. Se você abrir lá no Salmo de número 90, você verá, se eu não me engano, o Salmo de Moisés. E o João falou assim, olha, do Salmo 90 até o Salmo 106, né? Nós temos ali um livro. É uma parte do livro de Salmos. Eu acho que é o livro 4, se eu não me engano. E talvez o tema seja mesmo destes Salmos. O tema que faz olharmos para a eternidade. E o que é que a gente vê lá na eternidade? O que os nossos olhos contemplam? A santidade de Deus. A glória de Deus. A eternidade de Deus. E a transitoriedade da vida. A pecaminosidade do homem. E então, é como o salmista diz, então o Senhor é o meu escudo, o meu baluarte. O Senhor é tudo o que eu tenho. O Senhor é tudo o que eu tenho. E no Salmo 90, depois você pode ler, mas alguns já sabem decor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E o que é um coração sábio? Aprender a viver de forma santa, tendo Deus no centro de todas as coisas. Esse é o desafio que eu faço. O desafio de você olhar toda a sua vida. Todos nós podemos parar agora. Por favor, toque o sinal, para o mundo para de rodar e você junto. E você não precisa pedir para descer. Você só para olhar ao redor a sua vida. Olhe cada área da sua vida. Olhe para a sua família, para os seus filhos. Olhe para o seu casamento. Olhe para os seus negócios. Olhe para a sua igreja. Olhe para a sua saúde. Olhe para todas as coisas. E agora você vai dizer para Deus, Senhor, santifica todas estas coisas. Que a minha mente consiga pensar todas estas coisas, tendo o Senhor no centro. Se você aceitar o desafio de viver assim, você se relacionará de maneira diferente. Você negociará de maneira diferente. Você viverá de maneira diferente. E você servirá a Deus de maneira diferente. Porque você estará santificando a sua vida. Disse o Valmir numa leitura que fez no livro das Crônicas sobre Ezequias. Hoje tudo está combinando, né? E eu tenho que citar os dois para um não falar que eu só citei o outro, né? E o Valmir falou de Ezequias. E eu estou aqui me alimentando nesta palavra. Em que Ezequias fala, levitas, santifiquem-se. E santifique a casa do Senhor. E a casa do Senhor é a sua igreja, é o seu povo. Nós precisamos disso. Nós precisamos de vida comprometida com o Deus Altíssimo. E nós precisamos fazer isto todos os dias, lá fora, onde todos podem ver que existem pessoas comprometidas com valores mais elevados. Porque as pessoas, deixa eu contar um segredo para vocês que não é nem tão segredo assim. Elas não gostam muito. Elas não querem seguir esse caminho. Mas quando elas veem a nossa vida, diz a palavra, elas glorificam o Pai quando veem as nossas boas obras. E esta noite, eu e você podemos fazer este autoexame. E podemos pensar melhor a nossa realidade. E podemos identificar aspectos do nosso modo de pensar que não está girando em torno de Deus. E expectativas da nossa vida que passaram longe da vontade do Senhor. Nada tem a ver com a vontade perfeita do Pai. Nada tem a ver com o caminho perfeito do Pai. Tem sido prioridades meramente humanas para esta vida transitória, não valorizando a eternidade. Aliás, muitas vezes, trabalhando contra a nossa própria vida eterna que tem que se desenvolver dentro de nós.
Nós podemos fazer uma revisão de tudo isto. Mas o que precisamos para que tudo isto mude? Nós precisamos que Deus nos santifique. É isso que nós temos que pedir, irmãos. É isso que você tem que orar em favor dos seus filhos. É isso que você tem que pedir em relação ao seu casamento. É isso que você tem que pedir em relação à vida financeira, à vida emocional, a todas estas coisas que tanto pressionam o nosso viver. É isso que temos que pedir para logo cedo, na segunda-feira. Mas é isso que nós temos que pedir para o domingo à noite, na hora de dormir. E nós deveríamos pedir isto na primeira oração do dia: santifica-me na palavra, tua palavra é verdade. Santifica-me na verdade, a tua palavra é verdade. Inunda o meu coração com aquilo que vem de ti. E muda a minha mente, Senhor, para eu viver neste mundo. Mas pode ser que você tenha dúvida se vai conseguir. Então eu quero lembrar duas coisas. A primeira delas, Jesus orou, gente. Jesus pediu a Deus. É certo que Deus atenderá. E a segunda é que Ele morreu na cruz para que isso fosse possível. Acredite, isso é possível. É por isso que você tem que se converter, mudar o seu modo de pensar. É por isso que nós estamos aqui hoje, para ouvir a voz do Senhor. E é por isso que Deus está aqui para nos instruir. Sejamos filhos deste Pai Santo, santos como Ele também é santo. Deus nos abençoe.